Eu gostaria de contar com vocês nesse momento para que possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, para que possamos nesse momento fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa atividade. Deus, nosso Pai, de amor, de infinita bondade, com muita alegria, Senhor, novamente nos reunimos em torno do Teu sacrossanto nome. Rogamos a Ti, Senhor da vida, que possa nos ajudar no fortalecimento do nosso espírito, na ampliação do nosso entendimento. Senhor, mas também Te pedimos que balsamize as nossas dores. Nos ajude, Senhor, a engrandecer cada vez mais as nossas virtudes, aprimorando os nossos sentimentos, vencendo gradativamente esse primitivismo que ainda campeia nas nossas atitudes. Que, como nos ensina Allan Kardec, que possamos trabalhar diuturnamente, Senhor, para transformar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, em projeções de luz, através do esforço e da aplicação da lei de amor. Que possamos, Senhor, olhar para o nosso semelhante como um irmão do caminho, procurando sempre compreender que todos estamos na mesma batalha e que cada um caminha de acordo com as suas possibilidades, ansiando todos nós a felicidade, procurando todos nós uma vida mais qualificada, adquirindo a saúde física, mas acima de tudo, estabelecendo a harmonia mental e espiritual. Que possamos, Senhor, valorizar a vida na terra, a reencarnação que Tu nos impusestes. Mas, acima de tudo, Senhor, que possamos, atendendo o convite de Jesus, o nosso amorável amigo, procurarmos primeiro o reino de Deus, o Teu reino, Senhor, porque assim a justiça, a igualdade, a liberdade há de se estabelecer nos domínios dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. E assim, querido Pai de misericórdia, nesse momento significativo da nossa jornada, nós também Te pedimos por todos que sofrem, por aqueles corações combalidos que caminham conosco ou percorrem as sendas distantes. Abençoe, Senhor, o viajor que labora sem esperança, sem fé, como também, Senhor, aqueles corações que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos presídios. Como também, Senhor, abençoe os nossos líderes, os políticos, aqueles que comandam os destinos das nações. Abençoe, Senhor, aqueles corações que vibram na alegria, no entretenimento. Como também Te pedimos por aqueles espíritos que se encontram no vale da dor, nas regiões umbralinas, de profundo amargor. Os nossos parentes desencarnados, os nossos amigos, como também aqueles que pensam a vida por outra cartilha e muitas vezes ainda alimentam ódio, rancor, perseguições, violência, a ilusão. Senhor, abençoe a toda a humanidade. Abençoe o nosso planeta Terra, que nesse momento possamos todos nós vibrarmos num só pensamento, o pensamento da paz. E que a paz, Senhor, se faça nos domínios do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, e assim pedimos a Tua autorização para que os benfeitores espirituais possam nos conduzir no trabalho
junto do estudo da doutrina espírita e do teu evangelho, conduzindo então esse momento luz em que nós, amigos, aprendizes, discípulos, estamos sentando ao lago de Genezaré para aguardar a presença de Jesus entre nós, para que Ele nos auxilie no entendimento das leis da vida. E que assim, que a sala Falando Espiritismo na Rede Amigo possa ser sempre pródiga de estudo, de aprendizado e, acima de tudo, de entendimento fraterno, porque sabemos que nós, aprendizes, quando nos irmanamos em torno do teu ideal, o amor passa a sustentar os nossos destinos e, portanto, nos alimentar perenemente para a excelsa transformação. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bondosos irmãos, queridas amigas, saudade de todos. Gostaria, de uma forma geral, endereçar um beijo no coração de todos, porque quando nós ficamos alguns dias sem nos intercambiarmos na sala Falando Espiritismo, realmente brota em nós um desejo de retornar para que juntos possamos nos intercambiar nesse espaço bendito. E assim nós abraçamos a todos que compõem a Rede Amigo Espírita, em especial o nosso companheiro José Aparecido, e na nossa sala a coordenação da nossa bondosa mãe, da nossa querida amiga, a nossa Rosângela, que hoje eu esqueci, Rosângela, eu tinha que te chamar de Xanri, mas se não era para revelar, eu acabei revelando o seu nome, que efetivamente se associa bastante com as rosas. Bom, então, queridos amigos, nós vamos dar por início o programa que trabalhamos nas terças-feiras, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Sempre, desde quando iniciamos o nosso trabalho, a gente inicia esse tratado dizendo que o objetivo de estudar um pouco da vida e da obra de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, esse médium que nos deixa tantas lições de vivência evangélica, efetivamente objetiva que nós busquemos na fonte, que é a doutrina espírita, o conteúdo principal. Porque todos os espíritos que trabalham na própria divulgação da doutrina espírita, eles na realidade vão dando colorido especial, vão dando dinâmica, vão trazendo pontos de reflexão sobre a ótica deles, no que remonta à obra codificada por Allan Kardec, que está inserida no Pentateuco Kardeciano, no livro Obras Póstumas, na Revista Espírita, no que é o Espiritismo, enfim, em toda a codificação espírita. Ou seja, eles vão nos auxiliando para que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões. Porque o Livro dos Espíritos, sempre vale lembrar, embora tenha sido codificado pelos espíritos tutelados por Jesus, o Livro dos Espíritos, trata da lei natural, da nossa evolução espiritual, da nossa grande caminhada em busca da perfeição. Por isso eu costumo carinhosamente dizer que o Livro dos Espíritos é o livro da nossa vida, porque ele conta muito do que nós fizemos e do que nós podemos fazer. Ele trata com muita clareza, com muita didática, com muita pedagogia, pontos que estão ainda obscuros dentro da nossa intimidade. Portanto, que nesse momento a gente possa agradecer ao próprio Emmanuel, a Chico e à pleiade de espíritos que eles representaram no século XX e continuam representando agora, inclusive tutelando, não tenho dúvida, essa nossa sala, que leva o nome desse grande evangelizador do Brasil. No tema de hoje, do nosso programa, nós vamos estar iniciando algumas reflexões em torno da parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, intitulado A Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Eu reservei algumas surpresas que eu tenho uma expectativa de
tentar chegar próximo do entendimento mais prático de todos nós com relação a essas duas primeiras questões. E eu gostaria que ao longo das narrativas, que hoje eu vou contar um pouco de alguns casos, aqui em Minas a gente fala dos causos, para que a gente possa tentar tirar aspectos, pontos de reflexão para o nosso engrandecimento quanto aprendizes dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então nós vamos trabalhar com a questão 525 e 525A. Nós gostaríamos de pedir aos nossos companheiros que têm habilidade, que se quiserem, como o Arnaldo costuma fazer para nós, eu não estou vendo ele no chat, mas se quiserem postar a questão 525 e 525A, pode ajudar aqueles que não têm em mãos o Livro dos Espíritos. Vamos lá, sem delongas. Questiona Allan Kardec ao Espírito de Verdade. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Repetindo. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta. Certamente, pois que vos aconselham. 525A. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Me permitem ler um comentário de Allan Kardec. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas isto não é assim. Razão porque nos parece oculta a sua intervenção. E muito natural que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão alguém a ideia de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto. Se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Nós trabalhamos durante 13 semanas o assunto, a tarefa dos guias espirituais. E durante esses 13 encontros, nós discutimos com muito carinho, com muita paciência, a presença destes amigos em nossas vidas, como grandes educadores, como amigos diletos que se comprometem com uma causa maior, que é auxiliar os seus aprendizes no que remonta ao encontro com a verdade e, acima de tudo, na vivenciação dos conteúdos renovadores. Obviamente que eles estarão sempre na mesma dimensão que possibilita o intercâmbio entre dois seres. O que nós queremos dizer com isso? Para que um espírito tutele um encarnado, subentendemos pela lógica doutrinária que é um espírito mais evoluído do que o seu amigo aprendiz. Porque, diga-se de passagem,
Ele precisa da experiência própria para inspirar, para auxiliar, para trazer convites que o aprendiz possa dar conta de atender. E por isso ele necessita de também ter uma visão clara das possibilidades do seu aprendiz. Do seu no sentido da sua vinculação paternal. Então não é possível, pela própria lógica, a gente ficar elaborando a vinculação de espíritos de alta envergadura nos tutelando, no seu sentido direto. Aqueles que estão conosco, nos ajudando, são benfeitores e que também estão caminhando no seu próprio processo do aprendizado, porque tutelando, ajudando, ensinando, eles também estão crescendo. E eles estão adquirindo os seus próprios méritos. Esse ponto, para nós, deve ou deveria ficar claro. Por que que não é um espírito de alta expressão? Porque o espírito que está numa condição muito mais evoluída do que o aprendiz, obviamente que ele estará assumindo responsabilidades de acordo com o seu próprio potencial. Então é uma questão um tanto quanto básica, lógica. Mas estes educadores que estão conosco respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio, porque eles não podem intervir no seu sentido de nos tirar a possibilidade de escolher e, portanto, encontrar a repercussão da nossa própria escolha. Porque, até diga-se de passagem, embora os erros nos ensinam, mas a gente costuma defender a tese de que o grande lance não é o mesmo resultado do que nós escolhemos, do que nós optamos. O que vale com muita eficiência no nosso aprendizado é a oportunidade do fazer. Ou seja, hoje nós participamos, Juarez, de uma reunião com a professora da minha filha. E ela estava falando, dando orientação para os pais, para mim e para minha esposa. Vou contar esse âmbito pessoal assim, sem vaidade, mas é só porque está muito fresco na minha mente. O que aconteceu? Ela disse assim, independente do resultado, da consequência do desenvolvimento do problema que a sua filha estiver realizando, o que vale é ela encontrar o seu próprio raciocínio. Então não devemos dar o peixe, nós temos que entregar a vara, talvez ajudar até oferecendo a isca, convidando para a pescaria, talvez dando algumas dicas de, olha, talvez se sentar aqui pode ser melhor. Ou um determinado horário para pescaria, você tem mais possibilidades. Se tiver pescador aí no chat, vocês me ajudem, porque eu de pescaria só se for em outra existência. Porque aqui em Minas a gente costuma até participar da pescaria, mas não tem paciência demais para ficar segurando a vara para pescar. E eu já descobri, ô Juarez, que a Xanri gosta de pescaria, depois você conversa com ela. Bom, isso é só uma brincadeira entre amigos, mas continuando. Os espíritos não interferem no sentido de nos tirar a oportunidade. Então esse é um ponto capital. Então é importante que a gente entenda essa ajuda não como uma ajuda inclusive mística, miraculosa, no seu sentido de que os benfeitores, conforme Kardec explica, possuem varas, vara mágica, que vão simplesmente acionar um botão para resolver os nossos problemas dentro dos equipamentos que existem no mundo espiritual. Não, de jeito nenhum. É necessário que a gente possa estar na senda para valorizá-la, para inclusive se motivar, porque diga-se de passagem, é se motivando que a gente vai encontrando até aquela euforia,
aquele bem-estar, vamos dinamizando os nossos sonhos. E com isso, viver as experiências. Até diga-se de passagem, existe um adágio popular que define que o homem que não sonha está morto. Nós precisamos de sonhar, nós precisamos de elaborar, precisamos de arquitetar. E os espíritos que nos tutelam, diga-se de passagem, eles vibram com isto. Eu tenho para mim que é uma forma de nós nos rejuvenescermos no processo e, de alguma forma, até retroalimentar os próprios benfeitores. Olha o que eu estou dizendo, Juarez. Juarez, se eu estiver incorreto doutrinariamente, você, por favor, nos chama atenção aí. Não é? O Brás, a turma aí experiente de doutrina espírita. Né, Ridan? Então, assim, um grande abraço para a turma aí. Mas, veja bem, se os espíritos ficam felizes quando nós nos rejubilamos, e muitas vezes eles ficam atentos quando nós caímos em depressão, essa troca, essa sinergia é importante até para revigorar a própria dinâmica da interação entre o benfeitor e o discípulo. É assim que pelo menos a gente tem entendido essa dinâmica maravilhosa do mestre com o filho espiritual. Por isso, queridos amigos, eu gostaria de abrir um parênteses, porque eu falei com vocês que a gente iria trazer um caso para nos ajudar na questão do entendimento. E vocês sabem do carinho, do respeito, da gratidão, da reverência que nós temos com Chico Xavier, como um grande trabalhador espírita que abriu mão das próprias ilusões terrenas para enveredar pelo caminho do discipulado. E vocês que nos acompanham sabem também que eu sou aquele que procuro entender um pouco desse exemplo que o Chico nos legou, dentro da nossa forma acanhada de perceber, porque somos ainda bastante da retaguarda, mas nós o fazemos distante daquele sentimento de idolatria, daquele sentimento que sai das raias da razão. Porque o nosso pensamento tem que estar conjugado com o pensamento analítico e intuitivo de Allan Kardec. E foi o que Chico Xavier fez junto com Emmanuel durante toda a sua trajetória. Então, nós gostaríamos de trazer um momento muito interessante que foi registrado através de uma entrevista feita no SBT na década de 80, realizada pelo nosso companheiro Gugu Liberato. E eu os convido para nos acompanhar. Eu vou procurar ser breve para não cansá-los, né? Mas vamos lá. O Gugu questiona assim o Chico. Chico, conte-nos um pouco de sua vida, do seu tempo em Pedro Leopoldo. E esse caso vai ter muito a ver com o que nós estamos conversando. Palavras do próprio Chico com a minha voz ainda titubeante. Em 1939, desencarnou um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou sob a nossa responsabilidade a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão, que aqui nós nos lembramos em memória, Geni, era uma moça extraordinariamente humilde. Saindo da entrevista, Arnaldo nos contava, Arnaldo Rocha, que ela tinha uma mediunidade que era uma coisa assim muito interessante. Ela era extraordinariamente bondosa. Mas em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo e eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos como irmã do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco em casa doente,
O caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental. Fugindo do texto, era o Hospital Raul Soares aqui de Belo Horizonte. Continuando. Isto foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem sempre dispensei muita consideração e muito carinho. E depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observei a situação de muitos enfermos que estavam ali. Naturalmente abrigados com muita segurança, com muita proteção, com muita assistência. Mas voltei para a nossa casa com um coração muito abatido. Então era noite. E o segundo filho de minha cunhada, com o meu irmão, era uma criança paralítica. Fugindo do texto, o nome dele era Emmanuel Luiz. A criança chorava. Então eu me enternecia muito ao ver que o pequeno estava sem a presença materna. Sentei-me e comecei a orar, e as lágrimas me vieram aos olhos. Pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva tão cedo, assim numa prova tão difícil, e sentindo a minha incapacidade de dar a ela assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Respondi a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental, em condições assim tão precárias. Então ele disse: não, você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando aprouve ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural. Fala Emmanuel. E uma casa de saúde mental, continua o benfeitor, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Declarei-lhe, falava Chico, que concordava com ele. Mas eu lhe pedia, como um espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, porque a criança, o segundo filho dela, era paralítico. E aquele choro de criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Respondeu-me Emmanuel que ela voltaria. Mas aquele voltaria, que ele disse podia ser depois de muito tempo, o que de fato só aconteceu depois de 2 anos. Inconformado, insisti.
no sentido de que ela voltasse depressa. Emmanuel então me disse: imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou para cumprir o processo? Eu lhe respondi: estamos aqui para cumprir, não é? Mas continuei chorando, porque eu observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Tentando esclarecer-me, Emmanuel indagou: por que você continua chorando? Ante o interesse do benfeitor, eu me agastei muito indevidamente, porque minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande, tão generoso. E então respondi: eu estou chorando porque, afinal de contas, o Senhor precisa saber que ela é minha irmã. A isso, Emmanuel redarguiu: Pois muito me admira, porque antes dela você tinha dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. Senhor Chico, a dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que professa, ao invés de chorar por ela, tome o lugar dela, ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua, meu filho, a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Concluiu Chico Xavier. Foi uma lição que eu não posso esquecer. Hoje, eu estava pensando na partida de minha mãe. A falta dela foi muito grande para mim, mas eu quis. Aos 85 anos, lembrar a minha vida de criança e pensar que ela estava conosco. Meus amigos, a história fala per si. E nós aqui, peço novamente desculpas aos nossos companheiros, porque trouxemos lá para tentar traduzir o ensinamento do Livro dos Espíritos no que remonta às nossas responsabilidades, o nosso trato com o mundo espiritual e a misericórdia da providência divina que jamais nos abandona. Embora incautos, recalcitrantes, embora obtusos, embora fechados para o atendimento que o mundo espiritual promove a todos nós em todos os instantes da nossa vida. Então, alguns podem assim dizer: mas o Chico tinha Emmanuel. E tem um amigo nosso aqui da região de Minas, especificamente de Juiz de Fora, um companheiro que a gente tem um profundo carinho com ele, de nome Emanuel. Eu brinco com ele, chamando ele de Emmanuel. Aí ele diz assim: cada um tem o Emmanuel que merece. Isso é uma brincadeira que a gente faz entre companheiros espíritas.
Cada um de nós temos o Emmanuel que merecemos. Agora é importante lembrar que todos nós merecemos, não é assim, Juarez? Todos nós temos aquelas almas que nos ajudam, que nos inspiram, para que a gente possa ir adquirindo gradativamente a nossa segurança pessoal, a nossa confiança nos potenciais que dimanam da nossa alma, que estão dentro de nós, nos nossos valores, nas nossas experiências, para que nós possamos, inclusive, ter a segurança da presença dos Espíritos entre nós. Voltando, o Emmanuel se fazia presente na visão psíquica de Chico Xavier, pela própria condição de Chico como um médium que se transformou num instrumento missionário. Ele não reencarnou como missionário. Ele se fez missionário por uma luta diuturna para vencer as suas questões humanas. Como todos nós que estamos na lide. Como todos nós estamos trabalhando, descobrindo, revelando, quando a própria providência divina nos revela as nossas tendências. Algumas são conhecidas, por isso nós dissemos, reveladas. Muitas ainda não compreendidas, portanto, há de ser reveladas no tempo e no espaço. Porque nós sabemos, pelos próprios filósofos que já caminharam na vanguarda, que nós não nos conhecemos. Nós ainda não nos descobrimos. Sócrates trouxe para nós, a partir de uma revelação espiritual que estava esculpida num templo de Delfos, que a ciência é do conhecer a si mesmo. E Jesus respaldou quando disse: um sábio da antiguidade vos ensinou, conheça-te a ti mesmo. Os benfeitores espirituais estão trabalhando, nos inspirando, para que nós nos descobramos, para que nós possamos entender, sim, qual é o nosso projeto, para que, inclusive, possamos dinamizar esse projeto. Procurando sempre traduzi-lo em atitudes que possam, então, nos trazer um tanto quanto mais segurança, mais fé, mais esperança e determinação na obra que nos compete realizar. Essa história é marcada de muito sentimento. Nós que em alguns momentos tivemos e temos o privilégio de, por motivo de trabalho, de conviver um pouco com familiares do Chico Xavier, a gente tem nesses corações expressões assim de muita gratidão a tudo que o Chico legou para esta família, a partir do que ele aprendeu com Emmanuel. E nos contam alguns companheiros que o espírito hoje, José Xavier, na época o irmão de Chico, seu grande parceiro, era uma alma profundamente nobre, um espírito determinado e que ombreava com Chico aqueles primeiros movimentos do espiritismo em Pedro Leopoldo. E a providência divina, depois de um determinado período, retira José Xavier do contexto. Retirando José Xavier, fica no mundo aquela que tinha que ficar, porque geralmente é assim, não é? Os espíritos que ascendem, que são levados para a continuidade da vida nas regiões espirituais, eles deixam exemplos para que nós que ficamos possamos tentar aprender junto com esses exemplos para compreender o exemplo máximo que é o de Jesus. E a nossa companheira Geni, a mãe, tinha que passar pelos percalços, pela própria dificuldade que a levou, inclusive, à internação no hospital psiquiátrico. Era uma mediunidade torturada, dentro dos princípios de uma expiação, face a compromissos assumidos por ocasião da Revolução Francesa. Que, diga-se de passagem, o seu filho Emmanuel Luiz fora um personagem líder do tribunal inquisitorial. E ele estava naquela condição de paralítico, uma situação extremamente difícil, que o levou, inclusive, a uma desencarnação numa idade precoce,
debaixo de um sofrimento físico, mas Chico relatou para amigos que ele ali estava protegido do assédio de determinadas entidades espirituais que não o localizavam no mundo espiritual. Observem como que é interessante o processo, a matemática da providência divina. E naquele instante, Chico, como o cunhado, que de alguma forma, pelo próprio carinho que tinha com o irmão, acabara como que, mais uma vez, procurando ocupar aquele espaço deixado pelo irmão, no seu sentido simbólico, ele toma as dores da viúva, as dores, as dificuldades, as carências da criança, e vai efetivamente, essa história em outras narrativas, nós encontramos mais alguns detalhes, como que esse choro convulsivo de Chico se deu na porta do Hospital Raul Soares, aqui na Avenida do Contorno, na região do bairro Santa Efigênia de Belo Horizonte. E quando Emmanuel se apresenta na sua tela psíquica e vai questionar, olha que interessante, a gente gosta de prestar atenção em alguns detalhes porque eles costumam ser muito ricos dentro de um contexto do texto. Emmanuel vai se fazer presente e vai indagar o que estava acontecendo. Olha a postura do educador, a postura respeitosa, até diga-se de passagem, para não dar aquela ideia de que ele estava o tempo todo vasculhando, como se ele tivesse a ciência, a sabedoria, o conhecimento de tudo que estava acontecendo. Por mais que os espíritos possam ter essas informações, nos acompanhar, até identificando pensamentos, eles se apresentam de uma forma educada, instrutiva e respeitosa. E aí a gente costuma perguntar assim, refletindo sobre nós mesmos, como que nós nos postamos na vida, nos comportamos diante das pessoas, muitas vezes até invadindo o espaço, ou entrando em assuntos que não nos competem, num processo invasivo. Os espíritos que podem assimilar as nossas ondas mentais, nem sempre. Nós trabalhamos isso umas semanas atrás, numa dedução pessoal, não é doutrinária, é uma dedução pessoal. Nós afirmamos que existem determinados espíritos que têm autoridade para entender o que está acontecendo na nossa intimidade, mas não o fazem. Não o fazem por respeitar que os valores possam emergir da nossa intimidade e aí sim se tornam recursos, valores, oportunidades, circunstâncias para que eles trabalhem junto conosco. Esta é a visão verdadeiramente evangélica. Nós devemos entrar e sair, mas entrar pela porta que Jesus abre, porque Ele é a porta. E a porta que Ele abre é a porta da oportunidade respeitosa, em todos os sentidos. E o interessante aqui, outro ponto que nos chama a atenção, é porque depois de indagar, ele permite que Chico Xavier possa, naquele momento, abrir o coração. Quem trabalha nas casas espíritas, nas atividades de atendimento espiritual, agora ou tiveram a oportunidade de em outros momentos terem trabalhado, aqui se configura um verdadeiro atendimento fraterno de Emmanuel com Chico Xavier. Ele se apresenta, questiona e deixa que o discípulo, o necessitado, o amigo, possa desabafar as suas dores. Ele permite que naquele momento haja uma manifestação verdadeira da alma, inclusive nos planos das próprias emoções que sustentaram as lágrimas, o choro compulsivo de Chico Xavier. E aí a gente, filosoficamente, ou poeticamente, vamos lembrar que o choro, ele lava a alma quando, no encaminhamento que remonta a um processo terapêutico. Nesse momento o Chico chora, e o Chico desabafa, e o Chico, de alguma forma,
tenta, pelo próprio mecanismo do pedir e obtereis, porque todos nós temos o direito de suplicar. E afirma Jesus, conforme o capítulo 7 de Mateus, que no o pedido nós somos atendidos. Obviamente que atendidos de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade. Mas o Chico pede, porque ele está envolvido com aquele processo. Ele quer, de alguma forma, contribuir, intervir. E aí nós vamos estudar, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, aquele trato da prece, a prece feita por Zenóbia, a prece intercessória, quando os benfeitores vão dizer para nós sobre o valor, o poder, o alcance de uma oração que brota de uma alma que está em sintonia com as leis da vida, com as próprias injunções da misericórdia da providência divina. Muito tem poder. E muitas vezes, equivocadamente, a gente costuma dizer que não adianta orarmos pelos outros. Isto é um engano. A nossa prece pode perfeitamente auxiliar no que remonta à intimidade do indivíduo. Um desejo no bem é troca de energia. Obviamente que uma prece não pode interferir num processo do aprendizado, no encaminhamento que está definido pelo mundo maior. Mas ela pode, no seu sentido de acerenar, balsamizar, estimular, de repente uma prece feita com um sentimento verdadeiro, um sentimento do bem, ela pode ajudar até a abrir um pouco o entendimento. Mas, em seguida, compete sim àquele que está sendo envolvido responder atendendo ao influxo, à indução no bem. Porque se não fosse assim, não valeria o atendimento dos espíritos, por exemplo, nas câmaras retificadoras no mundo espiritual. Quando, por exemplo, André Luiz, que trabalhou lá durante tanto tempo, narra sobre o procedimento dos passes, da oração, para aquelas entidades que estavam completamente embotadas, completamente adormecidas no mundo espiritual. Qual seria o poder de reação delas se não tivesse o valor da prece? Então são pontos que a gente precisa de trabalhar sem sermos afoitos, sem ajuizar, sem nos prender no intelectualismo muitas vezes que nos aprisiona realmente de verificar o outro lado. Se não fosse assim, Jesus não tinha nos ensinado a orar, inclusive pelos nossos perseguidores, não é mesmo? Então Chico ora, e naquele momento Emmanuel vai dizer que era necessário que ele pudesse repensar, né? Porque na realidade, diz Emmanuel, que ele estava chorando por orgulho ferido. Meu Deus, Jesus, queridos amigos, o Chico chorando por orgulho ferido. Mas o Chico tinha orgulho ferido? Aliás, o Chico era orgulhoso? Para a gente pensar, não é? Porque tem os afoitos que o colocam na galeria daquele espírito que está inalcançável, nos planos máximos da evolução espiritual. Meu Deus, vamos pensar, gente, vamos ser mais cuidadosos, vamos tratar os assuntos com prudência. O Chico era um ser humano, o Chico tinha o seu orgulho, o Chico tinha a sua vaidade, o Chico tinha as suas ilusões, mas ele foi trabalhando isso ao longo do tempo num processo chamado renúncia, abrir mão, sacrifício, determinação, disciplina. É óbvio que gradativamente ele foi se elevando, ele foi conseguindo administrar estes aspectos da sua intimidade, pela força do trabalho, pela conexão com os benfeitores espirituais. Ele foi fertilizando a alma dele e com isso fertilizou a nossa, como agora
eu não tenho dúvida que os exemplos de Chico estão fertilizando muitos de nós que estamos aqui na sala. Porque pode ser que alguns estejam na sala apenas prestando atenção na história, o que é valioso. Mas nós gostaríamos de convidá-los para sentir a história, porque a história do Chico tem muito a ver com a história de cada um de nós. Ou poderá ter a ver com a história que vai nos visitar amanhã. E Emmanuel vai dizer sobre orgulho ferido. Vamos, se vocês me permitem, rapidamente, ele só para relembrar, Emmanuel diz assim: você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, de melhoria dos desequilibrados, e etc, etc, etc. Por que que recorrendo às questões do espírito para atender os outros, por que você não se limita a isso? Não é? Por que você não entende que a assistência médica da Terra é valiosa também e faz parte do processo? Muitas vezes nós queremos, até por um certo conhecimento, queremos interferir. Né? Nós, como diz, vou me interromper, graças a Deus, Juarez entrou em cena. Gostei, Juarez. Juarez está dizendo assim: com esse tipo de comportamento, nós criamos no éter universal grupos afins que nos alimentam energeticamente. Formamos verdadeiras colônias energéticas para onde, como espíritos, nos encaminharemos. E estamos efetivamente, Juarez, só para fazer uma adequação aqui, nós estamos caminhando juntos, não é mesmo? Nesse momento aqui da sala, nós não estamos trocando vibrações, nós estamos criando uma família. Para não dizer se não estamos revigorando a nossa família pelo contato, pela troca, pelo trabalho cristão. Nós não tenhamos dúvida que muitos de nós nos conhecemos. Por que nós estamos reencontrando agora na sala? Dentro desse circuito do nosso lar, através de um computador, através de um pendrive, de um som do carro, nós estamos refletindo juntos. É porque nós fazemos parte, nós precisamos uns dos outros, nos sustentar. Como o nosso amigo Juarez colocou, grupos afins. Aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que há a parentela espiritual. A parentela espiritual de Chico Xavier, nós podemos ter dúvida de que é uma parentela que todos nós nos vinculamos? A começar porque somos espíritas. Nós temos Allan Kardec, ou a codificação espírita, como nosso fulcro de reflexão. É uma doutrina que está sendo oferecida para nós por misericórdia de Deus, como uma chave para abrir o nosso entendimento e as portas da nossa renovação. E todos nós que estamos falando em nome de Kardec, falando em nome de Kardec, vou abrir um parênteses, porque daqui a pouco vão dizer que eu sou idólatra a Allan Kardec e não sou o Chico Xavier. Meu Deus, quantas questões que não levam a lugar nenhum. Quando a gente fala Allan Kardec, nós estamos reverenciando o apóstolo da verdade, que nós o temos como um grande benfeitor, pelo respeito, pelo carinho e até por um sentimento filial que nós fazemos questão de alimentar. Mas Kardec representa um corpo doutrinário que foi legado pelo Cristo, viu, gente? Foi legado pelo Cristo. E Chico Xavier, Emmanuel, Bezerra, tantos baluartes que caminharam à frente, agora eles estão voltando para nos estender a mão. Num nível energético, como o Juarez frisou, por oração, por uma vibração assim, como se estivéssemos todos torcendo um pelos outros. Como você torce para o seu time? Amanhã tem seleção brasileira, alguns vão estar vibrando lá com a família escolar, com o time do Filipão, para ganhar a Copa das Confederações. É todo um contexto que nós estamos procurando, na realidade, agora é vibrar um pelos outros para que a vitória se faça em nível íntimo. Nós não estamos vibrando pelas mudanças no Brasil, principalmente as mudanças que remontam a toda a população, mudanças de comportamento, porque é muito fácil a gente falar de corrupção do político, mas muitas vezes na empresa a gente põe a caneta no bolso e leva e acha que não vai fazer falta para o patrão.
Não é assim? Será que nós estamos agindo de uma forma corrupta? Será que nós estamos adulterando? Será que nós estamos abandonando as nossas responsabilidades? Então estamos todos nós vibrando numa mesma faixa energética positiva, construindo um futuro melhor. Agora é óbvio que nem sempre a nossa torcida, a nossa vibração vai nos colocar na condição de realizar algumas coisas que não tem mais a ver conosco. Mas falar, sentir, torcer tem a ver com alguns. Poetizar com outros, pôr a mão na massa para outros, escrever para alguns, cantar para outros, usar brita, usar cimento para outros, apertar parafuso para outros, falar do evangelho para alguns e viver o evangelho para todos. Esse é o nosso ponto, não é? Então a gente vai vendo aqui a lei de ação e reação funcionando, como nos alerta o Juarez. Porque o Chico Xavier, José Xavier, que estava no plano espiritual, imagine o pai, vendo Emmanuel Luiz naquela condição, vendo a esposa sendo internada no hospital psiquiátrico. Era a lei de causa e efeito batendo na porta do Chico, como nos fez lembrar o nosso querido Juarez. Porque a lei de causa e efeito, ela é inderrogável. Embora Pedro escrevera na sua epístola que o amor cobre a multidão de pecados, nós precisamos de refletir que o amor transubstancia a treva em luz. Mas para que haja luz, há de acontecer a iluminação. A luz se faz através do vencer o atrito, do vencer limite. E isso precisa de esforço, suor, sangue, lágrima pessoal. Jamais promovendo sofrimento para o outro, porque ninguém tem autoridade de promover a lei de ação e reação, a não ser o Senhor da vida. Nós devemos compreender as leis. Então Chico naquele momento estava chorando por orgulho ferido. Eu não tinha pensado nisto. Emmanuel está fazendo todos nós refletirmos sobre essa questão. E aí depois Emmanuel vai dar uma bela lição, porque ele insistiu, mas ela é, por fim, minha irmã. Era um direito, o Chico sentia isso mesmo, porque todos que estavam num contexto, quando ele se intercambiava, se tornavam irmãs. Mas a visão de Chico naquele momento era uma visão fechada, departamentalizada, dentro de um contexto chamado Xavier, que era o sobrenome na parentela física. Emmanuel vai trabalhar com ele um contexto muito mais amplo sobre a família espiritual, como aconteceu com Jesus, quando sua mãe e seus irmãos o procuraram na festa, nas bodas. Aí afirmaram para ele, sua mãe lhe chama. Ele estende os braços para todos que estavam banqueteando com a sua presença, porque ele ofertara o pão da vida. Então ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E nós podemos subentender que ele estende os braços na direção de todos que estavam com ele e diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aí estabelece o que é sintonia. Ele estava desconsiderando Maria e os seus irmãos? Jamais ele desconsiderou quem quer que seja, porque ele é um mestre por excelência. Mestre e Senhor. Ele é o guardião, ele é o cuidador, ele é o amigo de todos nós. Seria incoerência ele agir assim. Mas ele estava querendo dizer o seguinte, queridos amigos, dentro desse contexto, que a irmã de Chico Xavier não era só a nossa querida Geni Xavier. A irmã de Chico Xavier eram as 300 que estavam lá dentro. Observem que ensinamento. Observamos quanto a espiritualidade trabalha conosco respeitando os nossos sentimentos, mas sempre lançando mais à frente. Para fazer uma brincadeira, trazendo a poesia do Roberto e Erasmo. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Ponto. Para a gente pensar. É assim que os espíritos trabalham conosco. Agora, Emmanuel deixou de atender Geni? O texto não fala sobre isso. Mas eu tenho comigo. Se vocês discordarem,
com todo carinho eu vou respeitar, mas eu vou me manter firme, tendo para mim que se Emmanuel falava das outras 300 irmãs, ele já houvera visitado-as. Porque ele não iria falar sem autoridade, porque os benfeitores não mentem. Se ele falava para que Chico não desconsiderasse, ele foi lá e considerava. Ele considerou, ele atendeu. Porque o Chico estava lá do lado de fora. Imaginem, vamos abrir aqui o horizonte, vamos escrever como André Luiz o outro lado da notícia. Olha como eu sou irreverente, é uma brincadeira. Imagine a Geni, o Chico internando Geni, no máximo que ele entrou foi na portaria, né? Que era um hospital psiquiátrico. E por certo, a irmã não estava numa condição que favorecesse que ele adentrasse. Quem estava na porta do hospital? Os espíritos que gerenciam o hospital. Imaginem, entre eles, Emmanuel e sua comitiva familiar levando no SAMU espiritual a nossa companheira Geni. E Chico não estava observando, porque ele era clarividente, mas ele não via tudo, gente. O Chico acessava o mundo espiritual que lhe era autorizado por Emmanuel. Tem assuntos e assuntos. Tem reflexões e reflexões. Embora uma mediunidade como a de Chico é singular, e a história registra isso para nós, não é mesmo? A história registra isso para nós. Mas nós precisamos de olhar um pouquinho mais para a história, para que a gente possa tirar deduções doutrinárias e, acima de tudo, espiritualizantes. E aí Emmanuel vai falar para que ele substitua a irmã, porque ele não tinha a autoridade para entrar no hospital. Gente, que beleza! Ele estava dizendo para Chico assim: Chico, volte para casa e seja a mãe de Emmanuel Luiz. O nosso tempo está acabando. Certa feita, Arnaldo Rocha nos contou aqui em Belo Horizonte que Chico Xavier, uma vez, descrevendo essa história, disse para ele: Naldinho, naquela época, muitas vezes eu recebia convites para passear com as minhas irmãs nas noites de sábado, ir ao cinema, ir à praça, ver os amigos. Nós tínhamos as nossas serestas em casa, a nossa família, embora diante das dores éramos muito felizes. Mas quantas noites eu não pude sair, porque eu ficava com Emmanuel Luiz, balançando-lhe o berço em oração. Vez por outra, eu me desdobrava, usava de um braço para escrever e o outro para endereçar os melhores sentimentos para aquela alma que eu pedia para que Maria Santíssima o envolvesse, porque em determinados momentos eu percebia o sofrimento daquela alma que não podia, não conseguia se manifestar. Queridos amigos, nós fechamos o Gugu Liberato e nos vem a nossa tela psíquica nesse momento uma cena aonde, após as descrições, aonde estamos entrando no painel espiritual dessa história, porque ela está registrada no mundo espiritual, e nós poderemos nesse momento vislumbrar ou imaginar as lágrimas que perpassavam as faces daquela alma cândida, amiga, e que foi efetivamente se envolvendo como uma grande mãe para Emmanuel Luiz. E aí a história deixou registrado que muitos anos à frente o tempo foi passando e algumas daquelas entidades que atormentavam Emmanuel Luiz, um grupo pequeno perto daqueles que se encontravam no mundo espiritual e não tinham acesso àquele
aquela habitação que era protegida por força do trabalho pelas hostes superiores, Chico Xavier, numa noite, viu partir Emmanuel Luiz para o mundo espiritual. E no momento final desse espírito, quanto encarnado naquela família Xavier, ele voltou a ver, porque ficara cego, e conseguiu abrir os olhos, e os olhos inundados de lágrimas puderam expressar para Chico Xavier um muito obrigado, porque você substituíra com devotamento minha mãe. Não temos dúvida de que estes espíritos no mundo espiritual, de mãos dadas, agradeceram também a Maria Santíssima pela oportunidade de terem encontrado tantas almas benditas, tantos benfeitores espirituais que os auxiliaram para dar um passo adiante na direção de Jesus, pela vivência do Evangelho, em expressões de amor, paz e luz. Obrigado, benfeitores espirituais, por nos respeitarem, por entenderem as nossas necessidades. Mas obrigado, benfeitores espirituais, por nos apoiarem nas ações do bem. Obrigado, benfeitores espirituais, por de mãos postas simbolicamente ao alto, nesse momento, todos nós juntos afirmarmos: louvado seja Deus, para que sempre seja louvado. Obrigado, amigos. Obrigado, companheiros da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo. Até a próxima semana com mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel.